palavra dos diretores, que é super importante para nós, para todos os ortosservices, para todos os nossos pacientes. Eles vão falar com vocês um pouquinho sobre nossa inauguração do nosso centro de estudos. Dr. Rocha, Dr. Marcelo Melotti e Dr. Correia, a palavra é com vocês. Boa noite a todos. É com grande satisfação que estamos aqui hoje inaugurando o nosso centro de estudos. Um projeto antigo que a gente já vinha tentando, as nossas reuniões clínicas eram realizadas em diferentes lugares e hoje estamos aqui muito contentes de ter conseguido mais uma conquista para a gente e que vai refletir na melhoria dos nossos tratamentos, as nossas atualizações e as nossas discussões clínicas, que sempre vêm acrescentar o que há de melhor na ortopedia para oferecer aos nossos pacientes. Doutor Marcelo? Sejam bem-vindos à live de inauguração do Centro de Estudos do Hospital Orthoservice. É com muita alegria, emoção e entusiasmo que nós, da diretoria, convidamos a todos que estão nos assistindo a mergulhar conosco no maravilhoso universo da ortopedia. Especialmente para nós, trata-se de uma grande conquista trazer para São José dos Campos um centro de estudos e pesquisas focado na inovação e alta performance da ortopedia. Ele foi criado com o objetivo de expandir o acesso às mais modernas técnicas para tratamento ortopédico, assim como oferecer um espaço para compartilhar conhecimento e novas experiências. Estamos na constante busca da excelência, priorizamos oferecer o que há de mais moderno e avançado aos nossos colaboradores, resultando na formação de profissionais de primeira linha, que estão aptos para oferecer o melhor atendimento aos nossos pacientes. Aproveitando esse momento solene, quero finalizar agradecendo imensamente médicos, funcionários e parceiros do hospital por estarem sempre ao nosso lado, nos incentivando e colaborando para que esse sonho se tornasse realidade. Um agradecimento especial a você, nosso paciente, que deposita aqui sua confiança e respeito. Obrigado. Dr. Correia. Veja bem, a emoção é grande porque quando nós iniciamos a Orthoservice há mais de 34 anos atrás, a gente jamais imaginou que iríamos ter um centro de estudos. Nós éramos funcionários e mais nada. E hoje nós contamos com toda essa estrutura. Como os meus sócios falaram, só para confirmar, é só agradecer. Agradecer ao corpo clínico, agradecer aos funcionários, desde o mais humilde até o mais alto, médicos e principalmente você, paciente. Continue acreditando na gente. Nós iremos fazer sempre o melhor na tentativa de melhorar a sua vida. É isso o nosso objetivo. Obrigado. Voltamos agora com a nossa palestra. Dr. Leandro Pereira, nós vamos falar sobre tratamento minimamente invasivo para dor, né? Dr. Leandro Pereira, ele é membro da Sociedade Brasileira de Médicos Intervencionistas da Dor. Ele faz intervencionismo em dor por ultrassom pela USP. Ele é professor do curso de aprimoramento em procedimentos minimamente invasivos no tratamento de dor e medicina regenerativa do Hospital das Clínicas, tá? Então, ele vai apresentar para vocês essa atualização aí bem interessante. No final, a gente vai ter perguntas, uma discussão. Se vocês tiverem dúvidas, podem nos enviar tanto pelo Facebook, pelo Instagram, né, que a gente vai estar depois respondendo e discutindo com vocês. Boa aula, obrigada pela palestra, querido. Boa noite, é um prazer estar aqui na Orthoservice, falando um pouco sobre o tratamento minimamente invasivo voltado para a dor crônica, tá? E falar também um pouquinho sobre a dor, que hoje em dia é considerada uma doença, tá? Então, assim, eu vou tentar explanar de uma maneira bem rápida, bem tranquila, e que as pessoas possam entender um pouco sobre o tratamento de dor, tá bom? Falando aqui um pouquinho da minha especialidade, eu sou de origem ortopedista, fiz traumatologia ortopédica na Unifesp, e depois, por ver que os meus pacientes tinham muita evolução
e precisavam de tratamento de dor, porque os tratamentos convencionais não tinham uma resposta, às vezes, tão adequada, eu fui procurar outros tipos de tratamento, e aí eu entrei no mundo da dor. E hoje em dia eu faço a parte de minimamente invasivo e ministro o curso de aprimoramento na USP também. Tá? Então, assim, dor crônica. Eu coloco sempre essa imagem mostrando a parte do cérebro e o corpo, que estão interligados. Tá? Essa interligação é importante porque eu não consigo tratar uma coisa separado da outra. Ah, eu tenho uma dor no ombro que não passa há muito tempo, mas às vezes você tem uma relação, um ponto de gatilho, que foi algo depressivo, foi uma perda muito grande, e a gente está tratando essa dor voltado só para a articulação, e esquece que o paciente tem sentimentos também. Tá? Então, esse tratamento hoje em dia é considerado multidisciplinar. É sempre importante ter na nossa equipe uma psicóloga, um psiquiatra, que também vai auxiliar de forma muito boa e muito efetiva no teu tratamento da dor. Então, assim, o que hoje em dia nós falamos? A doença, a dor crônica, ela é uma doença ou é um sintoma? Ou vice-versa? Hoje em dia a gente já consiste, já considera essa dor crônica como uma doença realmente. Então nós tratamos essa doença, que ela é voltada com o sofrimento do paciente, problemas funcionais, causa a queda da qualidade de vida desses pacientes, tá? E pode ter alguma origem dolorosa, como uma patologia, uma artrose, ou mesmo o paciente já foi submetido a um procedimento cirúrgico mais agressivo e que não teve uma evolução boa, e esse paciente evoluiu com uma depressão por frustração devido a um procedimento não tão bem sucedido e começa a ter esse ciclo vicioso impactando na qualidade de vida dele, tá? Então, essa doença, como a gente considera que é a dor, ela altera esse funcionamento do sistema nervoso periférico, também pode ser alimentado pelo sistema nervoso central. O que eu quero falar com isso? Eu quero dizer que essa alimentação da dor pode ser causada por um sofrimento, que esse sofrimento pode ter alguma relação psicológica. E o tratamento com um psicólogo e um psiquiatra, para quem já tem essa evolução de dor crônica, é primordial. Então não adianta, às vezes, eu só fazer uma abordagem, mesmo que seja minimamente invasiva, mas eu não tenho uma equipe multidisciplinar para acolher esse paciente e saber manejar muito bem ele. Tá? Então, assim, o que nós temos que ter atenção são experiências mentais que levam a mudanças estruturais nos estímulos dos neurônios, principalmente periférico, indo para o sistema nervoso central. Então, essa percepção pode ser tanto dor, alívio ou um estresse que pode levar à dor. Então, muitas vezes o paciente que tem dor crônica, eu tenho um problema na coluna, já fiz alguns procedimentos, não evoluí bem, ele está numa festa, está numa roda de amigos, ele sorri, essa percepção dele de felicidade faz com que ele esqueça a dor. Volto para casa, estou lá sozinho, né, um ambiente depressivo, eu estou sem emprego, e isso daí faz o paciente lembrar, ou seja, esse movimento dele para um quadro que faça ele lembrar que ele tem a dor, ele entra nesse quadro, nesse ciclo vicioso. Então essa percepção dele tem que ser observada. Se os momentos que ele tem em casa, se os movimentos que ele tem no trabalho, pô, meu trabalho é muito estressante, eu não aguento mais esse trabalho. Então é um paciente que ele tende mais a ter dor do que outros que, eu adoro meu trabalho é muito legal, eu fico 5 horas por dia sentado, mexendo no computador, mas eu não sinto dor nenhuma. A minha equipe é muito boa, eu converso com todo mundo, eu brinco. E o outro paciente que fica 5 horas ali sentado, sofrendo pressões diárias, e ele odeia aquele trabalho, então ele é um paciente muito mais suscetível a ter dor, tá? Devido à percepção em relação aos estímulos que ele tem. Então a gente chama isso de neuroplasticidade, que pode ser uma bênção ou uma maldição. Por que uma bênção? Porque você pode causar estímulos nesse paciente onde ele pode se reabilitar. Me livrei daquela dor. Eu fiz uma série de bloqueios seriados no nervo em questão, que transmitia dor nele, e eu
estimulei esse cérebro, o sistema nervoso central, a diminuir essa percepção de dor. Pode ser uma maldição também. Por quê? O cérebro também, o sistema nervoso central, ele pode ter estímulos constantes que ensinam o corpo que ele vai ter dor. Então, se eu não tiro esse estímulo doloroso, não adianta eu fazer procedimentos, medicações, e esse paciente vai persistir tendo dor. Tá? Então, isso se chama de neuroplasticidade, que é o aprendizado da dor ou a retirada desse aprendizado da dor. Tá bom? Então, aqui tem alguns artigos que falam sobre os tipos de dor. Tá? Que a gente tem a dor neuropática, que ela pode ser um caminho de nervo periférico, ou seja, eu tenho uma dor no joelho que pode ser transmitida pelos nervos periféricos, que são chamados nervos geniculares. Eu tenho um problema em todo o meu membro inferior, minha perna direita. Eu posso ter um estímulo no sistema nervoso central que me transmite a dor, como uma hérnia de disco. Tá? Então, a gente tem alguns mecanismos que transmitem essa dor para a gente. E também eu tenho algumas etiologias que podem ser tóxicas, tá? Como alcoólica, o paciente ele é alcoólatra, e isso daí causa alguma alteração no nervo, que a gente chama de neuropatia, e ele começa a ter dor sem motivo nenhum, traumático, propriamente dito. Ou eu posso ter um estímulo que é devido a um trauma, alguma cirurgia, tá? Que eu possa evoluir com dor também. Pode ser isquêmico-metabólica, como uma deficiência de vitamina B. Vendo aí a importância da equipe multidisciplinar, com um bom nutrólogo ou um bom nutricionista também para saber manejar esse quadro polivitamínico do paciente. Tá? Então, também eu posso ter algo hereditário, como uma síndrome do Charcot-Marie-Tooth. Tá? Então, nós temos várias etiologias que me levam à dor. Então, eu não posso ver o paciente somente como uma articulação, uma coluna, um pé, um tornozelo. Eu tenho que ver o paciente como um todo e eu tenho que ter toda uma equipe preparada para isso, como um psicólogo, um psiquiatra, uma boa equipe de fisioterapia, uma boa equipe voltada para o metabolismo do paciente, hoje com um bom nutrólogo também. Tá? Então, assim, o que eu quero mostrar também, o sistema nervoso, ele transmite a dor de forma periférica. Tá? Isso daí é encaminhado para o sistema nervoso central, e aí eu tenho a percepção da dor. Então, hoje em dia, eu não consigo tratar um paciente voltado somente para a articulação dele. O tratamento minimamente invasivo, eu faço pulsos de campo eletromagnético, na grande maioria das vezes, de maneira periférica, eu vou estimular o sistema nervoso central a ter essa percepção de melhora da dor. Então, hoje em dia também temos a estimulação transcraniana, que é um aparelho que eu vou conseguir fazer estímulos no córtex cerebral do paciente para ele entender que ele tem uma dor reduzida. Tá? Então, assim, a gente vai fazendo estímulos para o paciente entender que a dor dele diminuiu e ele consiga se reabilitar de uma maneira mais adequada. Porque o que acontece? Eu tenho alguns pacientes que eles têm aversão ao toque. Então, o fisioterapeuta, o acupunturista ou até mesmo o médico mal consegue avaliar o paciente porque ele tem essa aversão ao toque de tanta dor. Então, o procedimento minimamente invasivo, eu consigo reduzir essa dor. Depois de uma avaliação, eu escolho um nervo em questão que seja, faço o procedimento, reduzo a dor. Doutor, eu vou ficar 100%? O procedimento é para reduzir a sua dor e você conseguir se reabilitar e o seu corpo entender que você está se reabilitando e essa dor vai reduzindo, tá? Então aqui o que nós temos? Essa percepção que vem no sistema periférico, ele vai ser transmitido ao córtex, depois esse estímulo ele volta e faz como se fosse um curto-circuito, tá? Esse giro que o estímulo dá, se a gente não interrompe esse curto-circuito, vira um ciclo vicioso, sempre o paciente tendo estímulos de dor. Então, o bloqueio anestésico, o bloqueio voltado para a dor, ele vai quebrar esse círculo vicioso, tá? De transmissão da dor. A gente vai fazer estímulos com que o paciente fique períodos que vai cada vez mais se sustentando com menos dor.
Ah, eu vou fazer 5 bloqueios nesse paciente. Na primeira semana, pode ser que dure uma semana sem dor. Ah, doutor, a dor voltou. A gente faz o segundo bloqueio, esse bloqueio já se sustentou por um mês. Então, o sistema nervoso central já está entendendo que você tem menos transmissões de dor. E assim por diante, tá? Alguns pacientes vão ter que ter um tratamento mais prolongado e outros não, dependendo muito dessa percepção e da tua equipe multidisciplinar. Ah, doutor, eu tenho 100 quilos, eu tenho 1,60 m, tenho muita dor no meu joelho. Se eu fizer um bloqueio, eu vou ficar 100%? É difícil dizer. A tendência é que você diminua a dor, mas eu preciso de uma equipe que vá diminuir a sua taxa de gordura, né? A sua taxa de gordura corporal. Isso é importantíssimo, até porque esse processo de emagrecimento atua também no teu sistema nervoso central, melhorando tua autoestima, diminuindo a carga articular. Então, isso daí vai te auxiliar na fisioterapia, você vai conseguir fazer uma musculação, um ganho de massa muscular, e isso tudo vai te auxiliar, tá? Então, o sistema nervoso simpático, que é quem transmite a dor, ele, devido a esse ciclo vicioso, ele é induzido a uma inflamação neurogênica. O que é a inflamação neurogênica? É como se fosse um processo inflamatório do nervo, onde ele está sempre tendo estímulos, né? Aquele ciclo vicioso, onde você sempre vai ter estímulos voltados para a dor. Como que eu posso acessar isso? O paciente às vezes refere, doutor, eu me sinto inchado, minha perna incha, quando eu caminho, as minhas mãos incham, eu me sinto todo inchado. Esse processo inflamatório, que é a inflamação neurogênica, ele pode induzir a vasodilatação. Então, o paciente se sente inchado por essa indução do processo inflamatório do nervo. Pode ter o extravasamento plasmático, ou seja, o edema de membros, tá? Isso daí também é induzido por esse sistema vicioso, tá? E um processo inflamatório propriamente dito, tá? Então, a gente tem várias coisas que podem acontecer com você devido a uma alteração do teu sistema nervoso central, tá? Então, é importantíssimo você trabalhar também a cabeça do paciente, a parte psicológica do paciente também, tá? Então, o que eu posso ter, né? Eu posso ter algum armazenamento de informações. O que seria o aprendizado da dor pelo sistema nervoso central. Eu posso ter alguma irritação patológica, eu posso ter uma artrose, eu posso já ter sido submetido a um tratamento cirúrgico com parafuso ou com uma prótese, e isso daí causa uma irritação e te induz esse sistema nervoso central a sempre ter uma percepção de dor. Eu posso ter um estímulo que seria fisiológico, como o toque, e aí o paciente sente uma dor exacerbada, né, que a gente chama de dor complexa regional, ou alodínia, que é uma dor acima do normal que o paciente sente e não era para sentir, tá? Então, assim, nós temos que invadir essas mensagens armazenadas e ensinar o paciente a ter uma percepção diferente da dor. Que às vezes a gente fala assim, o paciente se sente como uma coluna de vidro. Eu não posso pegar peso, eu não posso subir escada, eu não posso pular, eu não posso fazer isso. Se tem uma mínima sensação de dor, o paciente já quer se internar, já passa no pronto-socorro, já quer tomar tramal, morfina. Então, assim, essa percepção da dor, nós vamos diminuir essa percepção, é importantíssimo, tá? Além do procedimento minimamente invasivo. Ou seja, doutor, meu quadril dói. Eu tenho algum procedimento que eu vou fazer uma abordagem no nervo e eu vou diminuir, eu vou bloquear essa transmissão de dor. Mas tem uma coisa por detrás, que é todo esse apoio psicológico, de reabilitação, tratamento, né, voltado para diminuir essa sensação de dor, e isso vai deixar esse procedimento mais prolongado em relação à melhora do quadro álgico do paciente. Então, assim, se eu aplicar simplesmente o anestésico, ou seja, eu vou bloquear o nervo, eu vou diminuir ou interromper o ciclo vicioso, tá? Eu vou estar interrompendo a transmissão de dor para esse paciente. Muitas vezes, doutor, eu fui submetido a uma prótese de joelho e ainda dói. O que eu posso fazer? A gente pode tentar um bloqueio anestésico,
porque a transmissão da dor é transmitida por um nervo periférico até o sistema nervoso central. Então, eu consigo acessar essa transmissão de dor fazendo bloqueio de nervo. Então, eu consigo diminuir a percepção de dor desse paciente, que seja de 8 meses, 12 meses ou 6 meses que seja, e o paciente conseguir ter uma reabilitação e uma qualidade de vida mais adequada. Tá? Então, visando a interrupção desse ciclo vicioso, eu vou também acessar a atividade nociceptora, excitação simpática, ou seja, aquela sensação de aceleramento do paciente, ou seja, eu estou transpirando, eu estou me sentindo taquicárdico, eu me sinto muito nervoso devido à dor. Então, quando eu faço um bloqueio anestésico, eu vou nessa sensação de dor do paciente e eu consigo diminuir tudo isso. E eu consigo dar conforto, ou seja, qualidade de vida para esse paciente, diminuindo assim a inflamação neurogênica, que é um processo inflamatório do nervo, tá? E até mesmo o endurecimento muscular, tá? Pelo relaxamento que a gente consegue com os bloqueios anestésicos voltados para a dor. Tá? Então, a aplicação repetida de anestésicos ou do procedimento minimamente invasivo. Eu posso repetir? Eu posso fazer várias vezes esse procedimento? Você deve fazer. Eu não tenho acesso a um procedimento como radiofrequência, que é o pulso de campo eletromagnético. Esse pulso de campo eletromagnético, ele vai dessensibilizar fibras C, que são as fibras responsáveis pela transmissão da dor. Eu não tenho acesso, doutor. Eu sou um paciente que eu tenho uma condição financeira um pouco menor. O que eu posso fazer? Eu posso usar simplesmente o anestésico, que é algo muito barato de ser comprado, como uma ropivacaína, bupivacaína, lidocaína, e eu posso fazer aplicações seriadas nesse paciente e induzir a uma melhora sustentada. Melhoro 15 dias, na segunda aplicação melhoro 30 dias, na terceira aplicação já fico 3 meses sem dor, e assim vai. Então eu consigo dar conforto para esse paciente também, e esse procedimento ele pode e deve ser repetido, porque muitas das vezes eu não consigo melhorar a articulação voltado para uma regeneração. Então eu tenho artrose, eu tenho desgaste, eu tenho hernia de disco, doutor, eu posso fazer várias vezes? Pode fazer. Posso fazer uma vez por ano? Se tiver necessidade, você pode fazer. Não tem contraindicação nenhuma. Tá? Então, essa organização neuronal, esse pulso de campo eletromagnético, esse bloqueio das fibras C, que são as fibras responsáveis pela transmissão da dor, eu consigo, às vezes, até com a picada da agulha. Por isso que a acupuntura é muito importante. Tá? E posso também conseguir com o estímulo no corno da raiz dorsal, que é na medula, fazendo esse estímulo anestésico em nervo periférico. Então, perifericamente, ou seja, de uma forma menos agressiva, menos invasiva, eu consigo induzir o sistema nervoso central a entender que eu tenho menos transmissões de dor. Então, falando um pouco sobre a radiofrequência, o que é? Nós temos um gerador. Esse gerador, ele funciona como uma corrente de alta frequência e ele transmite pelo cabo, até chegando à ponta da agulha, um pulso de campo eletromagnético, que a gente chama de radiofrequência pulsada, onde ele faz a neuromodulação, ou seja, diminuição de transmissão de dor sem destruir o nervo. Tá? Mas nós podemos, primeiro, qual é o objetivo desse procedimento? Ah, doutor, qualquer paciente pode fazer? Você tem que selecionar muito bem o seu paciente, tá? Então você tem que ver indicação. Doutor, eu nunca fiz tratamento nenhum, nunca fiz fisioterapia, nunca fiz reabilitação, não perdi peso. Você tem uma indicação a fazer esse procedimento? Ainda não. Você sempre tem que investir na reabilitação. Se você tem uma falha nessa reabilitação quando ela é bem feita, você não precisa fazer esse procedimento. Tá? Quando você tem uma reabilitação bem feita e melhora, você não tem indicação. Eu fiz uma reabilitação muito bem feita e mesmo assim não tive um bom resultado, você pode ser um candidato. Depois disso, como que eu vou selecionar o meu paciente? Até para eu ter os pontos-alvos em questão. É o bloqueio, simplesmente o bloqueio anestésico. Com um anestésico normal. O que eu posso fazer?
Dói o meu ombro. Doutor, já fiz artroscopia, já fiz uma reparação do meu tendão e mesmo assim eu tenho dor. O que eu posso fazer? Eu já fiz reabilitação, perdi peso, tomei analgésico, tomei pregabalina. O que eu posso fazer? A gente tem um procedimento voltado para um nervo em questão, que é o supraescapular ou o nervo axilar, dependendo da região de dor desse paciente, eu posso fazer um teste. Eu faço um anestésico no local, em geral a gente faz guiado por ultrassom para melhorar a acurácia desse procedimento. Se o paciente tem uma melhora aí de 70% a 80% da dor, eu tenho uma boa indicação para esse paciente. Então eu posso indicar a radiofrequência, que o bloqueio anestésico dura em média aí 2, 3 meses. E a radiofrequência ela tem uma tendência aí de ter uns 8 a 12 meses de melhora do quadro áureo, tá? Então selecionei o meu ponto-alvo, tá? E aí eu tenho que escolher o tipo de radiofrequência, tá? Então, o tipo de radiofrequência, ela pode ser uma radiofrequência voltada para a neuromodulação, que é a dessensibilização, a diminuição da sensação de dor por pulso de campo eletromagnético, bloqueando fibras C. Tem a radiofrequência chamada ablativa, onde eu foco em destruição do nervo realmente, ela chega até 90 graus. Tem um outro tipo de radiofrequência, que são pacientes que às vezes já foram submetidos até mesmo à radiofrequência com um resultado não tão interessante, e às vezes também tem uma anatomia já diferente. Ah, já fiz uma prótese, já fiz uma artrodese da minha coluna, e a gente tem a refrigerada, onde ela tem um sistema de gotejamento, e esse sistema de gotejamento faz a lesão ser 8 vezes maior do que a outra. Tá? Então, depende do tipo de radiofrequência que você vai fazer e depende do resultado que você quer atingir com isso. Tá? Então, o objetivo é diminuir a dor do paciente sendo o menos invasivo possível, aumentar a efetividade do procedimento, sempre usando parâmetros como um teste sensitivo. Esse gerador eu posso fazer um teste sensitivo e o paciente vai me referir dor. Ele está levemente acordado e ele me refere dor. Então, eu sei que esse ponto está assertivo. Eu estou no ponto certo para fazer o procedimento e tentar tirar a dor desse paciente. E, usando o ultrassom, que é o guia, eu chego o mais próximo possível ao meu ponto-alvo, que é o nervo que eu quero em questão. Tá? Então, as indicações. É o paciente que tem dor crônica, o paciente que já foi submetido a alguma reabilitação ou até tratamento cirúrgico e não teve uma boa resposta. Tá? E esse paciente que, às vezes, fui submetido a uma artroplastia, uma prótese, e não tive melhora, ou mesmo o paciente que tem uma alteração articular, tem uma indicação de procedimento cirúrgico e não tem condições clínicas. Eu tenho uma diabetes descontrolada, eu sou um hipertenso que não consigo controlar, eu sou um obeso mórbido. Então, a gente tem também uma indicação para um tratamento paliativo para reduzir a dor desse paciente que não pode se submeter a um tratamento mais agressivo. Tá? Então, assim, o que nós temos que respeitar sempre? Seleção do paciente. Antes do paciente ser submetido à radiofrequência, fazer um teste, que é o bloqueio com anestésico, tá? Então ele tem uma melhora de 80%. Tem uma indicação a fazer esse procedimento. E aí depois eu posso ser submetido ao tratamento com a radiofrequência e sabendo que o teste vai me indicar a um bom resultado. Tá? Então, também eu posso escolher o tipo de radiofrequência, que é ablativa até 90 graus, refrigerada 60 graus, mas ela é expansiva, ou a radiofrequência pulsada, que eu consigo fazer em nervo sensitivo e motor, porque ela visa a neuromodulação, que é a diminuição de sensação de dor devido ao bloqueio de fibras sensitivas tipo C. Tá? O que eu devo levar em consideração também? O grau da lesão, tá? O tempo, a idade e o perfil do paciente. Tá? O paciente que é idoso, ele tem uma baixa demanda, eu posso fazer uma radiofrequência ablativa, eu posso tirar a sensibilidade desse paciente, ele já tem uma baixa demanda, não vai ter nenhum problema. O paciente tem 23 anos, é um jogador de futebol, já fez ácido hialurônico, já fez infiltração com corticoide, já fez artroscopia e não melhora da dor. O que eu posso fazer? Eu vou tirar a sensibilidade desse paciente, eu vou alterar a marcha dele, força, e isso daí para um paciente de alto nível não é interessante. Então a gente já escolheria a radiofrequência pulsada que visa a neuromodulação,
Então a gente tem que pesar muito o perfil do paciente também, tá? E aqui falando sobre os tipos de radiofrequência, que é a ablativa em geral acima de 60 anos, quadros mais graves e arrastados, visa a destruição do nervo e chega a uma temperatura de 90 graus. A radiofrequência pulsada, que é de minha escolha, não lesa o nervo, visa a neuromodulação por campo de pulso de campo eletromagnético, pode ser feito em nervo sensitivo e motor, chega até 42 graus e pode ser feito em pacientes jovens, tá? E a radiofrequência, que a gente chama de refrigerada, eu sempre coloco como um vulcão, porque ela é expansiva, ela chega a uma área de lesão de 3 a 8 vezes maior que as outras radiofrequências, tá? E aqui é explicando um pouco como funciona o pulso de campo eletromagnético. Eu considero ela um tipo de medicina regenerativa, que ela vai atuar nas fibras excitatórias tipo C, e também, principalmente, é a única que eu posso fazer intraarticular, tá? Eu vou diminuir essa dor intraarticularmente com esse pulso de campo eletromagnético, diminuindo essa sensibilidade das fibras periféricas, tá? E ela diminui também aí as interleucinas, né? Que as interleucinas são pró-inflamatórias, que causam a inflamação da articulação, ela quebra esse ciclo vicioso também, diminuindo essas interleucinas. Muito obrigado. Muito obrigada, doutor Leandro. Parece muito interessante, acho que é um arsenal a mais para a gente tratar a dor crônica. Nós vamos dar um intervalinho, vamos mostrar um vídeo sobre a história da autosservice, falar um pouquinho sobre a telemedicina, que é uma opção a mais de atendimento aqui no Hospital Autosservice, e vamos voltar com o doutor Leandro para as perguntas. A gente tem algumas perguntas que o pessoal nos enviou por rede social, mas se vocês quiserem mandar a pergunta, nós vamos abrir os comentários do Instagram, do Facebook, e a gente vai estar respondendo vocês ao vivo. Só mais 5 minutinhos. Nós abrimos as portas em 1º de setembro de 1986, uma casa antiga, alugada na Avenida Ademar de Barros. Ali nós começamos com 3 sócios. Eu, o Dr. Cury, que faleceu tem 7 anos, e o Dr. Zé Augusto Rocha. Quer dizer, nós começamos muito humilde, muito simples, entende? Nós éramos só nós 3, a gente revezava, nós 3 fazendo plantões, não tinha outros plantonistas, não tinha ninguém. Quer dizer, praticamente, entre aspas, a gente morava dentro da Autosservice. E nós fomos, insistimos, persistimos, e depois de muita luta, muita coisa, a coisa foi encorpando. Aí então nós resolvemos adquirir esse terreno, que antes era só um terreno, hoje é esse prédio, mas isso em 95, quando entrou o Dr. Marcelo Merlotti, que ele veio de São Paulo, aí ele entrou na sociedade, aí nós éramos em 4. Aí nós 4 começamos a luta e começamos a construir esse prédio aqui onde nós estamos hoje. Junto disso, a gente criou uma novidade aqui, que era o serviço ortopédico, por isso Ortoservice, seria Orthopedic Service. Um serviço que a gente vendia o nosso serviço para os hospitais. Ao invés de contratar médico CLT, a gente vendia esse serviço. E com isso a gente fechou o negócio com os 3 hospitais. Foi uma loucura, porque ficar de sobreaviso na clínica e mais 3 hospitais, só nós 3, realmente foi um negócio, uma loucura de jovem. Quanto às tecnologias, a gente está sempre correndo atrás das inovações. Atualmente nós estamos com cirurgias de artroscopia de punho, bloqueios periféricos e inclusive fizemos a primeira artroplastia de tornozelo do Vale do Paraíba. E o DNA nosso, desde o primeiro dia até hoje, é 24 horas aberto. Isso aí para nós é fundamental e até hoje se fala, a Autosservice hoje, graças a Deus, é uma referência
muito esforço nosso, mas hoje nós temos vários outros colaboradores e tudo mais. De volta. Agora que o doutor Leandro aqui vai responder as nossas dúvidas. A gente teve algumas perguntas que nos enviaram pelas redes sociais. Ele vai responder. Se você tiver alguma dúvida, pode mandar para a gente, que a gente ainda vai responder para vocês se ficou alguma coisinha que vocês queiram perguntar. Tá? Vamos lá. Então, vamos lá, doutor Leandro. Se eu tiver prótese de joelho, esse procedimento vai me ajudar? Tem alguma contraindicação? Essa foi a Maria Aparecida dos Santos, de São José dos Campos, que enviou para a gente. Esse é um procedimento que ele surgiu como um procedimento paliativo, principalmente para os pacientes que já tiveram alguma abordagem cirúrgica ou mesmo que não podem ser submetidos a esse tratamento. É mais agressivo. E é um tratamento que ele tem uma indicação clássica para o paciente que já foi submetido a uma prótese de joelho, por exemplo, ou quadril, e ele tem uma boa indicação dependendo do bloqueio. Se você fizer um bloqueio teste e o paciente melhorar 80%, 90%, 70%, você tem uma indicação ótima para fazer esse procedimento, porque você já teve uma resposta com o anestésico. Então, quando eu fizer a radiofrequência, você vai ter um efeito mais prolongado em relação à dor, tá? Então, assim, é uma média aí de 8 a 12 meses, tá? De melhora do quadro, sendo minimamente invasivo e focado nesse tratamento para nervo, para neuralgia, tá? Então, assim, tem uma contraindicação quando o paciente é submetido a esse bloqueio téstico com anestésicos locais, tá? No nervo que eu quero, ou do quadril, joelho, ombro, tornozelo, e eu não tenho uma resposta. Ó, doutor, não melhorei nada. Ou você muda o nervo que você quer, o ponto que você quer, você sabe que aquela região que você abordou, você não teve efeito. Então, você não tem indicação de fazer a radiofrequência. Ou o paciente, você fez um bloqueio anestésico, não tem por que o paciente ter uma alteração voltada para a exacerbação da dor. Então, você vai ter que investigar outras coisas. O paciente pode ter uma artrite reumatoide, pode ter até um quadro psiquiátrico, que ele somatiza aquilo e ele teve essa dor exacerbada. Então, seria uma contraindicação ao procedimento também. Bacana, legal. Vamos para mais uma? Depois do procedimento, quanto tempo eu vou ficar sem dor? Acho que essa é uma dúvida bem frequente dos pacientes que a gente indica, né? E eles querem saber, e aí, quanto tempo que eu vou melhorar? Eu vou ficar sem dor? Explica pra gente. Essa melhora ela é relativa. A gente tem uma média aí de 8 a 12 meses. Eu tenho pacientes que ficaram um pouco menos, 6 meses de melhora, e pacientes que ficaram 1 mês e meio, e pacientes que absolutamente somem porque não tem mais dor, tá? Então vai depender do quadro que você tem, se é uma articulação muito degradada, se é uma articulação que já foi submetida a um tratamento cirúrgico, então também tem um resultado um pouco menor. E às vezes você tem que fazer uma abordagem também em tendão, músculo e uma abordagem articular, assim como uma associação com ácido hialurônico, por exemplo. Então, assim, isso vai ajudar a que tenha uma melhora mais prolongada, além do quadro metabólico. Se eu for um paciente obeso, eu não melhorei esse quadro metabólico, então a tendência é que você não tenha uma resposta tão boa, tá? Eu diminuí a dor da minha articulação, fiz o bloqueio, fiz a radiofrequência, fiz a reabilitação, estou fazendo musculação e estou fazendo perda de peso. Diminuí 5, 6 quilos em um ano. Então, você é um paciente que tende a ter uma melhora mais prolongada desse procedimento também. Entendi, bacana.
Vamos lá. E se eu já fizer esse tipo de procedimento, eu já fiz esse tipo de procedimento e não obtive melhora da dor, o procedimento não é efetivo em mim? Isso é uma pergunta Isso. também que Eu as já- pessoas às vezes duvidam, né? Falam, nossa, eu justamente. fiz, não deu certo. Eu já tive alguns pacientes que vieram com essa mesma indagação, alguns médicos também que, Sim. eu já tentei fazer. Isso daí também eu digo, depende. Por quê? Se você fez um bloqueio anestésico e não teve uma melhora do quadro, significa que você tem que investigar outra coisa. Eu tenho uma dor na face medial da minha perna que vem do quadril até o joelho. Eu abordei só o joelho, não tive melhora. Muito provavelmente essa dor pode ser do quadril ou da coluna. Então, assim, ou você muda o ponto, tá? Ou o procedimento em si teve uma má técnica, né? Porque, assim, a gente fazia muito esse procedimento voltado com a escopia, que é um raio-x, tá? Então, você vai por pontos anatômicos. Com o ultrassom, essa acurácia melhorou. Então, a gente consegue identificar o nervo ou identificar estruturas como a artéria, que você está do lado do nervo. Então, essa acurácia melhorou muito e a efetividade também. Tá? Então, assim, eu não melhorei. A primeira coisa é investigar outro ponto, ou se a técnica foi feita de maneira adequada. Bacana, legal. Vamos lá. Doutor, tenho dor devido a uma tendinite crônica no meu ombro. Isso é bem comum no nosso dia a dia. Posso fazer esse procedimento? Olha, o procedimento no ombro voltado para essa região em si, que em geral a gente tem uma tendinite do supraescapular, do supraespinhal. Eu vou abordar o nervo supraescapular, tá? Ele vai ter uma tendência de melhora dessa região, mas como eu falei, às vezes a gente não pode abordar somente com uma técnica. Eu posso fazer essa abordagem, eu vou diminuir a transmissão de dor para essa região, mas aí eu tenho que tratar o tendão. Então, hoje em dia, a gente pode tratar o tendão com técnicas como proloterapia, posso tratar com ondas de choque, posso tratar com a injeção de ácido hialurônico, e isso tudo, como eu falei, com uma acurácia muito aumentada com o uso do ultrassom. Eu consigo ver o tendão e consigo fazer esse procedimento também minimamente invasivo, guiado por ele. Então, eu consigo ter uma acurácia e uma melhora em associações de técnicas. Porque eu vou no nervo para diminuir a transmissão de dor e eu trato o tendão em questão com ácido hialurônico, por exemplo. Bacana, legal. Depois eu tenho uma pergunta. Vamos lá, acho que tem mais uma aqui, ó. Tenho epicondilite lateral há vários anos e já fiz várias infiltrações e fisioterapia, mas não tive melhora. Qual é o procedimento indicado para o meu caso? Essa foi a Sueli Costa que mandou para a gente. Doutor, responde para a gente. Olha, a epicondilite lateral, ela é uma patologia que ela acontece muito, principalmente em trabalhadores braçais ou trabalhadores que trabalham com digitação, que é o movimento por repetição, tá? O que você pode fazer? Já fiz infiltrações. O corticoide, eu não sou um grande fã do corticoide. É a única técnica que eu posso fazer. A gente até entende. Mas o corticoide em si, ele degrada o tendão. Ele destrói o tendão, tá? Então você vai ter uma melhora momentânea e esse corticoide não é para ser feito de maneira repetida, porque ele vai degradando ainda mais o teu tendão. Então, como eu falei antes, a gente tem outras técnicas, como o ácido hialurônico. Você pode fazer ele guiado por ultrassom, ou mesmo uma técnica às cegas. Tem alguns médicos que são bem especializados para isso, tá? Ou mesmo, como eu já tive alguns casos, de pacientes encaminhados justamente com a epicondilite lateral, que na teoria seria algo simples, e ele tem um aprisionamento do nervo radial, que é um nervo que se encontra mais ou menos aí no meio do braço, tá? Então, por ultrassom, eu fiz essa varredura, identifiquei a compressão do nervo radial e fiz a hidrodissecção, que é uma liberação desse nervo, guiado por ultrassom e com glicose, tá? Que é uma medicação líquida, e eu consigo soltar esse nervo em questão, faço o estímulo com pulso de campo eletromagnético para dessensibilizar fibras C, e eu consegui ter um bom resultado também em melhora da dor. Então, assim, eu tenho uma epicondilite, mas ela também não é só a minha única causa de dor. Então, eu tive que fazer uma investigação e descobri que tinha um aprisionamento do nervo também. Entendi. Tá, eu acho que essa é a última pergunta. Eu queria, na verdade, gostaria de fazer uma pergunta ao seu cirurgião de mão. A gente tem muitos casos de distrofia simpático-reflexa.
Você tem experiência com bloqueio de nervo, com distrofia? A distrofia, ela tem também uma relação muito com o quadro psicológico do paciente, Uhum. tá? Então, assim, é difícil porque os pacientes, em geral, não conseguem se reabilitar bem, porque eles têm essa aversão ao toque, Sim. né, que a gente chama de alodinha. Então, às vezes, de encostar ou fazer algum procedimento que seja minimamente invasivo possível, vai ter dor. Sim. Então, a gente precisa, primeiro, tratar muito bem esse paciente, tá? Da parte psicológica ou psiquiátrica, às vezes precisa. Quando a gente estabiliza esse paciente, a gente consegue fazer um mapeamento melhor de onde vem a dor desse paciente e eu consigo também abordar alguns nervos, tá? Legal. Dependendo do território dele, pode ser o mediano, o ulnar ou radial, Sim. ou mesmo eu posso fazer um bloqueio de gânglio estrelado, que aí eu consigo também diminuir essa dor já Todo do membro membro. inteiro, Entendi. tá? Legal. Então assim, a gente tem que ir fazendo um rastreio, começa pelo mais simples, que seriam os nervos dependendo do território de dor do paciente. Se você vê que esse paciente não teve uma resposta adequada, a gente vai para algo um pouco mais invasivo. Entendi. Mas também temos uma técnica que pode ajudar esse Sim. paciente também. Bacana, bem interessante. Temos perguntas aí, acho que o pessoal está mandando pergunta para a gente vai responder aqui, deixa eu dar uma olhadinha aqui, deixa eu ver. Doutor Leandro, tenho o tendão semi-rompido e foi muito o braço. Já fiz fisioterapia, aliviou um pouco a dor. Eu não entendi muito. Tenho o tendão semi-rompido e foi muito o braço. Então vamos lá, deve ser lesão, né? Deve ser lesão provavelmente do manguito, né? Provavelmente. Pode ser. Então, para essas lesões de tendão, tem algumas técnicas, como a eletrólise tissular percutânea, que a gente causa uma lesão no tendão, estimulando uma regeneração, mas assim, tem que ser uma lesão menor que 50% para atingir essa melhora, essa regeneração tecidual. Dependendo também do tamanho, eu posso fazer a proloterapia, que eu também estimulo uma inflamação local para uma regeneração desse tecido, ou mesmo as ondas de choque, tá? Então, assim, a gente tem várias técnicas e eu tenho que avaliar muito bem o que o paciente precisa. Se é uma dor oriunda da articulação, oriunda de uma neuropatia, uma inflamação do nervo, que seja, ou oriunda somente do tendão. Se for do tendão, dependendo do tamanho da lesão, eu consigo fazer algo menos invasivo. Se não, se for uma lesão completa, ou uma lesão acima de 50%, a indicação melhor é o reparo desse tendão e depois, se o paciente ainda tiver dor, fez uma reabilitação, aí passa por uma nova avaliação para ver se tem necessidade de algum outro procedimento. Entendi. Legal. Mais alguma pergunta, pessoal aí que está... Não? Eu acho que eu gostaria de fazer uma pergunta. Vamos lá. Para neuropatia periférica, no tipo síndrome do túnel do carpo, túnel cubital, tem alguma indicação, alguma melhora desses casos crônicos, assim, paciente, principalmente da síndrome do túnel cubital, que a gente faz às vezes a cirurgia, né, em minoria dos casos, mas que eles continuam com dor mesmo após o procedimento cirúrgico? Sim. O que acontece? Mesmo com a liberação cirúrgica, a gente está causando uma lesão, né? E às vezes o paciente evolui com uma fibrose local e tem um aprisionamento novamente do nervo, causando a neuropatia, tá? Então, o que às vezes a gente consegue fazer, com às vezes bons resultados, às vezes resultados não tão interessantes, é a hidrodissecção. Então, eu identifico esse nervo que está aprisionado, eu solto ele por hidrodissecção e o pulso de campo eletromagnético tende a ter uma melhora, porque ele vai dessensibilizar a fibra C, tá? Alguns pacientes têm também uma rejeição a essa abordagem periférica. E como a gente falou, aí às vezes vai para uma abordagem mais invasiva em sistema nervoso central, que é o estrelado, tá? Mas o paciente, dependendo do problema em questão, se for um aprisionamento do nervo, quando eu faço a hidrodissecção, que muitas vezes o paciente às vezes não tem como ter essa abordagem mais, dizer assim, mais minimamente invasiva com um material mais adequado, só de eu hidrodissecar, eu consigo ter um bom resultado. Porque eu solto o nervo, que é uma coisa que a gente consegue fazer também via aberto. Mas quando a gente faz via aberto, a gente também causa uma lesão
pode causar como se fosse uma cicatrização local. Sim. E aquilo ali aprisiona novamente o nervo. E aí tem Tá? dor. Então, na hora que a gente faz a hidrodissecção com agulha, essa lesão é muito menor. Sim. Então, às vezes, eu consigo fazer esse reparo ou essa melhora da sensibilidade do paciente, Sim. sendo menos invasivo. Ah, bacana. Bem interessante. Acho que é isso, né? Acho que a gente encerrou as perguntas. Muito obrigada, doutor Leandro. Muito obrigada pela palestra, estar Eu aqui que com a agradeço. gente, pela parceria aqui com a gente. Eu queria deixar registrado que vamos deixar toda a aula com o doutor Leandro, toda a nossa inauguração aqui, vão estar disponíveis em todas as redes sociais, no canal do YouTube, no Facebook, no Instagram. E se vocês tiverem dúvidas, quiserem saber mais perguntas, podem nos enviar, que a gente vai entrar em contato com vocês. Boa noite, muito obrigada a todos. A hidrodissecção com agulha, essa lesão é muito menor. Sim. Então, às vezes, eu consigo fazer esse reparo ou essa melhora da sensibilidade do paciente, Sim. sendo menos invasivo. Ah, bacana. Bem interessante. Acho que é isso, né? Acho que a gente encerrou as perguntas. Muito obrigada, doutor Leandro. Muito obrigada pela palestra, estar Eu aqui que com a agradeço. gente, pela parceria aqui com a gente. Eu queria deixar registrado que vamos deixar toda a aula com o doutor Leandro, toda a nossa inauguração aqui, vão estar disponíveis em todas as redes sociais, no canal do YouTube, no Facebook, no Instagram. E se vocês tiverem dúvidas, quiserem saber mais perguntas, podem nos enviar, que a gente vai entrar em contato com vocês. Boa noite, muito obrigada a todos.